A Segunda Guerra Mundial representou um conflito de escala e brutalidade sem precedentes na história humana. Em 1945, com a rendição da Alemanha nazista, o mundo começou a transição de anos de devastação global para um período de reconstrução e desmobilização. Milhões de soldados foram afetados por essa mudança, incluindo centenas de milhares de militares alemães capturados nos campos de batalha da Europa e do norte da África. Esses prisioneiros foram transportados através do Atlântico e internados em uma vasta rede de campos espalhados pelos Estados Unidos. O que se seguiu, no entanto, foi um dos capítulos mais surpreendentes e paradoxais do pós-guerra. Entre 1945 e 1946, quando a paz finalmente se estabeleceu, muitos desses prisioneiros de guerra alemães nos Eisenhower fizeram um pedido extraordinário. Eles expressaram o desejo de permanecer em solo americano. Esta solicitação era, à primeira vista, impensável no início do conflito, quando as nações estavam em guerra total e a propaganda de ambos os lados demonizava o inimigo. A ideia de que soldados de uma potência adversária, outrora leais a um regime totalitário, pudessem desenvolver um apego tão profundo ao país que os aprisionou, desafiava toda a lógica da hostilidade e da guerra. Espalhados por campos de prisioneiros que se estendiam do calor do Texas às planícies agrícolas do meio-oeste americano, esses homens, que chegaram como inimigos declarados, passaram a vislumbrar um futuro diferente para si. O cerne deste mistério reside em compreender como uma nação que os havia combatido com ferocidade conseguiu, em um período relativamente curto, transformar a percepção de seus inimigos, levando-os a preferir a terra de seus captores à sua própria pátria, agora em ruínas e desprovida de esperança. Este documentário irá explorar os fatores que culminaram nessa extraordinária e inesperada mudança de perspectiva. A jornada dos prisioneiros de guerra alemães até os Estados Unidos foi, para muitos, a primeira experiência fora da Europa e de seu ambiente de doutrinação. Após serem capturados nos campos de batalha do norte da África e da Europa, esses homens foram embarcados em navios, frequentemente transportes de tropas convertidos, para uma travessia transatlântica que durava semanas. A incerteza do destino e a realidade de estarem sob custódia inimiga marcavam a viagem, mas as primeiras impressões do continente americano começaram a semear as sementes de uma transformação. Ao se aproximarem da costa americana, a visão que se apresentava era de um contraste chocante com a Europa devastada pela guerra. Em vez das ruínas e da escassez que deixaram para trás, os prisioneiros observavam cidades portuárias vibrantes, com uma atividade industrial incessante. Guindastes moviam cargas maciças, navios entravam e saíam dos portos em um fluxo contínuo, e as docas fervilhavam com a movimentação de trabalhadores e equipamentos. A infraestrutura portuária parecia eficiente e intacta, sem os sinais de bombardeios ou privação que eram comuns em suas terras natais. Essa primeira imagem de uma nação em plena capacidade de produção já contradizia a propaganda nazista que lhes havia prometido a decadência e a fraqueza dos Estados Unidos. Após o desembarque, o transporte para os campos de prisioneiros, espalhados por vastas regiões do país, ofereceu uma visão ainda mais ampla da realidade americana. As viagens de trem atravessavam paisagens diversas, do calor do sul às planícies agrícolas do meio-oeste. Pelas janelas dos vagões, os prisioneiros viam campos de cultivo extensos e produtivos, repletos de colheitas abundantes. Pequenas cidades e vilarejos passavam, exibindo casas bem cuidadas, estradas pavimentadas e uma infraestrutura pública que parecia funcionar sem interrupções.
A ausência de sinais de guerra e a aparente prosperidade geral da população, mesmo sob o racionamento de guerra, eram notáveis. A propaganda do Terceiro Reich havia pintado os Estados Unidos como uma nação racialmente impura, economicamente fraca e socialmente decadente, à beira do colapso. No entanto, o que os prisioneiros testemunhavam era diametralmente oposto. A atividade industrial que alimentava o esforço de guerra aliado era visível em toda parte. Fábricas operando em 3 turnos, linhas de montagem produzindo veículos e armamentos em escala massiva e uma rede logística eficiente que garantia o fluxo contínuo de recursos. A nação parecia uma máquina bem azeitada, capaz de sustentar um conflito global sem comprometer significativamente o bem-estar de sua população. A abundância material, mesmo que limitada pelas necessidades da guerra, era inegável. A comida era farta e nutritiva, as roupas eram adequadas e as condições de higiene nos trens e nos alojamentos iniciais eram razoáveis. Para homens que haviam vivido sob a austeridade da guerra na Europa, onde o racionamento era severo e a escassez uma constante, a simples disponibilidade de alimentos básicos e a funcionalidade da infraestrutura americana representavam um choque cultural profundo. A visão de cidadãos americanos bem alimentados e de uma sociedade organizada, em contraste com a imagem de um inimigo fraco e desorganizado, começou a corroer as convicções que lhes foram inculcadas. Essa disparidade entre a doutrinação e a realidade observada foi o primeiro e fundamental passo para a mudança de perspectiva. A semente da dúvida sobre a veracidade da propaganda nazista foi plantada. Se o inimigo era tão decadente, como poderia ser tão produtivo, tão organizado e tão aparentemente próspero? As impressões iniciais, embora limitadas e filtradas pela condição de prisioneiros, forneceram uma base factual que, com o tempo, desafiaria profundamente a lealdade ideológica de muitos desses homens. Eles chegaram como inimigos convencidos, mas as primeiras vistas do novo mundo já começavam a desmantelar as fundações de suas crenças. A gestão dos prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos foi guiada por um conjunto de princípios estabelecidos pelas Convenções de Genebra. Estes tratados internacionais, em particular a Convenção de 1929, relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, delineavam as obrigações das potências detentoras em relação aos militares inimigos capturados. Os Estados Unidos, como signatário, comprometeram-se a aderir estritamente a essas normas, garantindo um tratamento humano e digno aos seus prisioneiros, uma postura que se tornaria um fator crucial na transformação da perspectiva desses homens. Desde o momento da captura e durante todo o período de internamento, as diretrizes das Convenções de Genebra foram aplicadas de forma consistente. Isso significava que os prisioneiros tinham direito à alimentação adequada, alojamento seguro, vestuário, assistência médica e condições sanitárias básicas. Longe da brutalidade e da desumanização que muitos poderiam ter esperado de um inimigo em tempo de guerra, ou que eram características de outros conflitos e regimes, os prisioneiros alemães no Zepursee encontraram um sistema que, apesar das restrições inerentes à condição de internado, esforçava-se para cumprir suas obrigações legais e morais. Uma das disposições mais significativas das Convenções de Genebra permitia o emprego de prisioneiros de guerra em trabalhos não militares. Nos Estados Unidos, essa cláusula foi amplamente utilizada para aliviar a escassez de mão de obra civil causada pela mobilização para a guerra. Assim, milhares de prisioneiros alemães foram designados para trabalhar em fazendas, onde ajudavam na colheita de algodão, milho e outras culturas essenciais. Eles também foram empregados em fábricas, serrarias e projetos de construção,
realizando tarefas que variavam desde a produção de componentes industriais até a manutenção de infraestruturas. Este trabalho era remunerado, embora com um salário simbólico, geralmente pago em vales ou crédito em cantinas dos campos, permitindo-lhes comprar itens pessoais, como cigarros, doces ou material de escrita. A oportunidade de trabalhar não só preenchia o tempo, mas também proporcionava um senso de propósito e contribuía para a manutenção de sua saúde física e mental. As condições de alojamento nos campos de prisioneiros americanos eram, em geral, adequadas. Os prisioneiros eram abrigados em barracões de madeira ou tendas militares, equipados com camas, cobertores e aquecimento quando necessário, dependendo da região e da estação. A higiene era uma prioridade, com instalações sanitárias regulares e acesso a chuveiros. A assistência médica era fornecida por médicos militares americanos e hospitais de campo estavam disponíveis para casos mais graves. Para muitos prisioneiros, essas condições representavam uma melhoria em relação ao que haviam experimentado nas frentes de batalha ou mesmo em suas próprias casas na Alemanha, onde a guerra já havia causado privações severas e a destruição de infraestruturas. A alimentação era outro ponto de contraste notável. Os prisioneiros recebiam refeições regulares e nutritivas, muitas vezes semelhantes às rações dos soldados americanos, embora adaptadas. Produtos como pão fresco, carne, vegetais, frutas e café eram componentes comuns de sua dieta. O contraste entre a abundância de alimentos nos campos americanos e a escassez e o racionamento rigoroso que assolavam a Europa em guerra, e particularmente a Alemanha, era gritante. O cheiro de pão fresco no refeitório, que se tornaria uma memória vívida para muitos, simbolizava a diferença fundamental entre as realidades que deixaram para trás e as que encontravam nos Estados Unidos. Além das necessidades básicas, as convenções de Genebra também previam a permissão para atividades recreativas, educacionais e religiosas. Nos campos americanos, os prisioneiros organizavam equipes de beisebol, futebol e outros esportes, promovendo campeonatos internos que proporcionavam momentos de lazer e camaradagem. Bibliotecas eram estabelecidas, oferecendo livros e revistas, e cursos de idiomas ou outras disciplinas eram frequentemente organizados pelos próprios prisioneiros ou por voluntários americanos. Serviços religiosos eram realizados regularmente, permitindo que os prisioneiros praticassem sua fé. A capacidade de enviar e receber cartas de suas famílias, sem a censura opressiva que era comum em outras circunstâncias de guerra, também era um fator crucial para manter o moral e um senso de conexão com o mundo exterior. Essas políticas de tratamento humano, aplicadas consistentemente pelos Estados Unidos, não eram apenas uma questão de conformidade legal. Elas refletiam uma decisão estratégica de demonstrar os valores democráticos americanos e de, indiretamente, minar a propaganda inimiga que retratava os aliados como desumanos. Ao proporcionar dignidade e respeito a seus inimigos capturados, os Estados Unidos estavam, sem saber, semeando as sementes de uma transformação ideológica profunda que levaria muitos desses prisioneiros a questionar tudo o que lhes havia sido ensinado sobre o inimigo americano e, finalmente, sobre sua própria pátria. O contraste entre a realidade que os prisioneiros de guerra alemães haviam deixado para trás e a que encontraram nos Estados Unidos era brutal e inegável. O regime do Terceiro Reich havia prometido uma era de glória e domínio, um império milenar baseado na supremacia racial e na expansão territorial, garantindo prosperidade e poder para o povo alemão. A propaganda nazista havia doutrinado esses homens com a visão de um futuro grandioso, exigindo lealdade inquestionável e sacrifício total. No entanto, em 1945, essa promessa havia se desintegrado em uma ruína inimaginável.
A Alemanha, sua pátria, estava em escombros. Cidades como Berlim, Hamburgo e Dresden haviam sido reduzidas a cinzas por implacáveis campanhas de bombardeio aliadas, transformando paisagens urbanas em vastos campos de entulho. A infraestrutura estava pulverizada, a economia em colapso, e a população enfrentava a fome generalizada, o deslocamento em massa e um profundo desespero. A visão de glória havia culminado em uma derrota militar completa, devastação material sem precedentes e uma bancarrota moral. Em nítida oposição, os Estados Unidos, o país que a propaganda nazista havia retratado como decadente, fraco e racialmente impuro, apresentava uma realidade de abundância e estabilidade. Mesmo dentro dos limites dos campos de prisioneiros, a fartura era palpável e chocante. As refeições diárias, consistindo de pão fresco, carne, vegetais, frutas, café e açúcar, contrastavam drasticamente com o racionamento severo e a fome que assolavam suas famílias na Europa. Na Alemanha, a economia de guerra havia imposto privações extremas, e a escassez de alimentos básicos era uma constante, levando a uma dieta monótona e insuficiente. Nos campos americanos, a regularidade e a suficiência das refeições não eram apenas uma questão de sobrevivência, mas um símbolo tangível de uma nação com recursos vastos e uma capacidade logística impressionante. Além da alimentação, as condições materiais nos campos eram adequadas. As acomodações eram seguras e higiênicas. O vestuário era fornecido e a assistência médica era acessível. Os prisioneiros tinham a oportunidade de comprar itens pessoais em cantinas e desfrutar de atividades recreativas, como esportes e acesso a bibliotecas. Durante o transporte para os campos e em seus trabalhos externos, eles testemunhavam uma nação intacta e funcional. Cidades não estavam em ruínas. As fazendas produziam em larga escala, as fábricas operavam a todo vapor e as estradas e ferrovias funcionavam sem interrupções. A ausência de cicatrizes de guerra no território americano era uma prova visível de uma nação que não havia sido tocada diretamente pela destruição do conflito em seu próprio solo, uma imagem que desmentia categoricamente a propaganda nazista sobre a suposta fraqueza e decadência dos Estados Unidos. A discrepância entre a propaganda e a realidade era constantemente reforçada pelas informações que chegavam da Europa. As cartas de suas famílias, embora sujeitas à censura, pintavam um quadro sombrio de sofrimento, perdas e a desesperada busca por entes queridos. Relatos de cidades destruídas, falta de alimentos e a desordem generalizada chegavam aos campos, confirmando a magnitude do desastre. Além disso, o acesso a jornais e transmissões de rádio aliados dentro dos campos fornecia uma perspectiva diferente da guerra e do pós-guerra, contrastando com a informação filtrada ou falsa que haviam recebido sob o regime nazista. A chegada de novos prisioneiros ou de feridos que retornavam de hospitais também trazia consigo relatos diretos e vívidos da situação calamitosa na Alemanha. Essa torrente de informações, combinada com a experiência diária da abundância e do tratamento humano nos Estados Unidos, começou a corroer profundamente as fundações de suas convicções ideológicas. A experiência vivida no país inimigo contradizia diretamente décadas de doutrinação que demonizavam os aliados e glorificavam a luta ariana. A fartura de recursos americanos e a dignidade com que eram tratados minavam as narrativas de privação e sacrifício que haviam sido doutrinados a aceitar como parte de um destino grandioso. Para muitos, essa discrepância gerou uma profunda crise de fé no regime nazista, em seus líderes e em suas promessas. O sacrifício que haviam feito parecia sem sentido diante da devastação de sua pátria e da percepção de uma traição por parte de seu próprio governo. O inimigo, em vez de ser brutal e decadente,
estava fornecendo dignidade, sustento e um vislumbre de um futuro estável. Essa mudança de perspectiva, do ódio à admiração, foi fundamental para o desejo subsequente de muitos desses prisioneiros de permanecerem em solo americano, preferindo a terra de seus captores à sua própria pátria, agora em ruínas e desprovida de esperança. Ainda que a visão da abundância externa dos Estados Unidos já tivesse plantado sementes de dúvida nas mentes dos prisioneiros alemães, foi no cotidiano dos campos, nas pequenas liberdades e dignidades concedidas, que a transformação de sua perspectiva se consolidou. Longe da brutalidade esperada de um inimigo, o dia a dia nos campos americanos revelou uma humanidade que contrastava drasticamente com a doutrinação nazista e com a realidade de privação que haviam deixado para trás. Um dos aspectos mais marcantes e consistentemente relatados pelos ex-prisioneiros era a qualidade e a regularidade da alimentação. O cheiro de pão fresco, assado diariamente nas cozinhas dos campos, tornava-se um símbolo olfativo da fartura. As refeições eram servidas em refeitórios organizados, consistindo de porções substanciais de carne, vegetais, batatas, pão e café. Esta dieta nutritiva e consistente era um luxo inimaginável para muitos que haviam enfrentado o racionamento severo e a escassez crônica na Alemanha em guerra. A simples garantia de 3 refeições diárias, com alimentos de boa qualidade, não apenas supria as necessidades físicas, mas também impactava profundamente o moral e a percepção dos prisioneiros. A ausência da fome e a presença de uma dieta balanceada eram provas tangíveis da capacidade de uma nação que, apesar de estar em guerra, conseguia alimentar seus próprios cidadãos e até mesmo seus inimigos capturados de forma adequada. A comunicação com o mundo exterior era outra área onde as convenções de Genebra garantiam direitos cruciais. Os prisioneiros tinham a permissão de enviar e receber cartas de suas famílias, uma prática que, embora sujeita a revisões para fins de segurança, operava sem a censura opressiva e ideológica que era comum em regimes totalitários. A chegada de cartas, trazendo notícias de casa, era um elo vital com suas vidas anteriores e um fator essencial para manter a saúde mental e emocional. Saber que suas famílias estavam se comunicando, mesmo que de forma limitada, e que o governo americano permitia essa troca, construía um senso de respeito pela integridade humana, que não era esperado de um adversário. Essa liberdade de comunicação, desprovida da sufocante manipulação ideológica, permitia que os prisioneiros mantivessem um certo grau de autonomia pessoal e de conexão com sua própria humanidade. Além das necessidades básicas e da comunicação, os campos americanos incentivavam e permitiam uma série de atividades recreativas, educacionais e culturais. As risadas no beisebol improvisado ao entardecer eram um som comum, indicando a normalização de momentos de lazer. Campos de futebol, vôlei e basquete eram frequentemente organizados, e os prisioneiros formavam equipes, competindo em campeonatos internos que proporcionavam não apenas exercício físico, mas também um senso de camaradagem e propósito. Essas atividades esportivas ajudavam a aliviar o tédio e a tensão do cativeiro, promovendo um ambiente mais saudável e menos hostil. Mas a vida nos campos ia além dos esportes. Bibliotecas eram estabelecidas, oferecendo uma variedade de livros e revistas, permitindo que os prisioneiros lessem e estudassem. Muitos campos também ofereciam cursos de idiomas, especialmente inglês, bem como aulas de diversas outras disciplinas, frequentemente ministradas por prisioneiros com formação acadêmica ou por voluntários americanos. Peças de teatro, concertos musicais e projeções de filmes eram organizados, proporcionando entretenimento e uma conexão com a cultura. Serviços religiosos eram realizados regularmente,
permitindo que os prisioneiros praticassem sua fé e encontrassem conforto espiritual. Essas oportunidades de enriquecimento cultural e intelectual eram inesperadas para muitos, e a permissão para tais atividades demonstrava um respeito pela mente e pelo espírito que ultrapassava a mera observância das regras de guerra. A oportunidade de trabalhar, seja em fazendas ou fábricas, também contribuía para a humanização da experiência. Embora fosse um trabalho compulsório, ele era remunerado, mesmo que simbolicamente, e proporcionava aos prisioneiros um senso de utilidade e rotina. O contato com fazendeiros e trabalhadores americanos, embora limitado e supervisionado, permitia interações que muitas vezes eram permeadas por uma cordialidade inesperada. Nessas interações, os prisioneiros podiam observar de perto a cultura e os valores americanos, desmistificando as caricaturas da propaganda nazista. Essas pequenas liberdades e dignidades, o pão fresco no refeitório, as cartas que chegavam sem censura sufocante, as risadas nos campos de beisebol improvisados, o acesso à educação e à cultura, não eram meros detalhes. Elas eram componentes essenciais de um tratamento humano e respeitoso que construía, de forma gradual e constante, um profundo respeito pela cultura americana. Para homens que haviam sido doutrinados a odiar e a desprezar o inimigo, a experiência diária de ser tratado com dignidade, de ter suas necessidades básicas atendidas e de ter acesso a oportunidades de lazer e aprendizado, provocou uma reavaliação fundamental de suas convicções. O país inimigo, que deveria ser decadente e brutal, estava, na verdade, oferecendo um vislumbre de uma sociedade organizada, próspera e, acima de tudo, humana. Essa percepção cumulativa foi crucial para a decisão subsequente de muitos desses prisioneiros de desejar permanecer em solo americano, preferindo o país de seus captores à sua própria pátria em ruínas. A Segunda Guerra Mundial chegou ao seu fim oficial na Europa em maio de 1945, com a rendição incondicional da Alemanha. Para os centenas de milhares de prisioneiros de guerra alemães detidos nos Estados Unidos, o fim do conflito deveria significar o início do processo de repatriação, o retorno à sua pátria e às suas famílias. A expectativa natural seria um alívio e um desejo ardente de deixar o país inimigo. No entanto, o que se manifestou foi um fenômeno surpreendente e, para muitos, impensável no contexto da guerra. Um número significativo desses prisioneiros expressou o desejo de não partir, preferindo permanecer em solo americano. Esta recusa em retornar à Alemanha não foi uma decisão isolada, mas o culminar de uma série de experiências e percepções que se acumularam ao longo de seu período de internamento. Os fatores que levaram a essa mudança radical de perspectiva estavam intrinsecamente ligados aos contrastes brutais entre a realidade que haviam deixado para trás e a que encontraram nos Estados Unidos. O tratamento humano e digno, a abundância material e a visão de um futuro estável e promissor, em nítida oposição à sua pátria em ruínas, foram os pilares dessa transformação. O tratamento humano, pautado pelas convenções de Genebra, foi um choque para muitos prisioneiros. Eles haviam sido doutrinados a esperar brutalidade e desumanização por parte dos aliados. Em vez disso, encontraram condições de vida que, embora restritivas, garantiam suas necessidades básicas. A alimentação era farta e nutritiva, um contraste gritante com a fome e o racionamento severo que assolavam a Europa em guerra. O cheiro de pão fresco no refeitório, as refeições regulares e a ausência de privação alimentar constante eram testemunhos diários de uma nação com vasta capacidade de produção e logística. As acomodações eram adequadas, a assistência médica era acessível e as condições sanitárias eram mantidas. Essas realidades
desmentiam a propaganda nazista sobre a suposta decadência e fraqueza dos Estados Unidos, mostrando, ao invés, uma nação organizada e capaz de sustentar não apenas seus próprios cidadãos, mas também seus inimigos capturados. A abundância material observada tanto dentro quanto fora dos campos reforçou essa percepção. Durante os trabalhos em fazendas e fábricas, os prisioneiros testemunharam uma nação intacta e produtiva. Cidades não estavam em ruínas, a infraestrutura funcionava sem interrupções e a atividade industrial era incessante. A paisagem rural exibia campos cultivados e colheitas abundantes, um cenário de prosperidade que contrastava drasticamente com as notícias que recebiam de suas famílias na Alemanha, onde a devastação era generalizada, a escassez de alimentos e bens básicos era crônica, e a reconstrução parecia uma tarefa hercúlea e distante. A cada carta que chegava, relatando o sofrimento e a desordem em sua terra natal, a imagem de um futuro sombrio e incerto na Alemanha se solidificava, enquanto a realidade americana parecia oferecer uma alternativa de estabilidade e oportunidade. Além das necessidades básicas, as pequenas liberdades e dignidades do cotidiano nos campos contribuíram para desmantelar as convicções ideológicas. A permissão para enviar e receber cartas sem censura sufocante, a oportunidade de praticar esportes como beisebol e futebol, as bibliotecas com acesso a livros e revistas e os cursos educacionais oferecidos, tudo isso demonstrava um respeito pela individualidade e pela mente humana, que era estranho ao regime totalitário que haviam servido. As risadas no beisebol improvisado ao entardecer, os momentos de camaradagem e a possibilidade de se engajar em atividades que iam além da mera sobrevivência criaram um ambiente onde o respeito pela cultura americana pôde florescer. Para muitos desses homens, a experiência nos Estados Unidos representou uma reeducação involuntária. Eles haviam sido doutrinados com uma ideologia que glorificava a guerra, a supremacia racial e a destruição de seus inimigos. No entanto, o país que os havia derrotado estava lhes mostrando uma face diferente, uma sociedade que, apesar de estar em guerra, conseguia manter seus valores humanitários e oferecer um vislumbre de um futuro baseado na democracia e na prosperidade. A visão de um futuro em contraste com uma pátria em ruínas era um fator decisivo. A Alemanha pós-guerra era um cenário de caos, com milhões de deslocados, uma economia destruída e a tarefa monumental de reconstrução física e moral. O retorno significava enfrentar a pobreza, a escassez e o peso da culpa coletiva. Nos Estados Unidos, mesmo como prisioneiros, eles haviam experimentado uma sociedade funcional, com oportunidades e um senso de ordem que parecia impossível em sua terra natal. O impacto desses fatores foi profundo. Centenas de milhares de prisioneiros de guerra alemães foram detidos nos EUA, e um número considerável deles, embora não se tenha uma estatística exata de quantos formalmente pediram para ficar, demonstrou um desejo genuíno de não retornar. Essa experiência nos Estados Unidos significou para muitos uma completa reavaliação de sua visão de mundo, de seus valores e de sua identidade. A lealdade ao regime nazista foi corroída pela evidência de uma alternativa mais humana e próspera. O inimigo havia se revelado mais digno e mais capaz de oferecer um futuro do que sua própria pátria em desgraça. A decisão de querer permanecer em solo americano, mesmo após a guerra, era a prova mais contundente de que a generosidade e o tratamento humano haviam sido capazes de converter inimigos em admiradores, lançando as bases para uma nova perspectiva sobre a vida e sobre as relações entre as nações.
Apesar do desejo expresso por muitos prisioneiros de guerra alemães de permanecerem nos Estados Unidos, as disposições das Convenções de Genebra e os acordos pós-guerra estipulavam que, com o fim das hostilidades, todos os prisioneiros deveriam ser repatriados para seus países de origem. Assim, a grande maioria dos mais de 370 mil prisioneiros alemães detidos em solo americano foi gradualmente embarcada em navios e enviada de volta à Europa, um processo que se estendeu por meses após a rendição alemã em maio de 1945. No entanto, o retorno físico à pátria não significou o fim do apego que muitos haviam desenvolvido pelos Estados Unidos. O desejo de voltar de alguma forma permaneceu vivo em seus corações e mentes. A realidade que aguardava esses homens na Alemanha era desoladora. O país estava em ruínas, devastado por anos de guerra e bombardeios intensivos. Cidades inteiras haviam sido reduzidas a escombros, a infraestrutura estava destruída e a economia em colapso. Milhões de pessoas estavam deslocadas e a fome e a escassez de bens básicos eram generalizadas. Além da catástrofe material, a Alemanha enfrentava um processo complexo e doloroso de desnazificação e reconstrução moral e política sob a ocupação das potências aliadas. O contraste com a abundância e a ordem que haviam experimentado nos campos americanos era ainda mais acentuado agora que retornavam a uma terra desprovida de esperança imediata. Para muitos, a promessa de glória do Terceiro Reich havia se transformado em uma amarga desilusão, e a perspectiva de um futuro estável parecia incerta e distante em sua própria pátria. Diante dessa realidade, a memória do tratamento humano e das oportunidades observadas nos Estados Unidos tornou-se um farol. O respeito pela cultura americana, forjado no cotidiano dos campos, consolidou-se. Muitos desses ex-prisioneiros, uma vez estabelecidos em uma Alemanha em reconstrução, começaram a acalentar a esperança de retornar aos Estados Unidos, não mais como inimigos, mas como imigrantes legais. As políticas de imigração americanas do pós-guerra exigiam patrocinadores e cartas de recomendação para a entrada de estrangeiros, especialmente aqueles de nações que haviam sido inimigas. Foi nesse contexto que uma das curiosidades mais notáveis desse período veio à tona, demonstrando a profundidade do relacionamento forjado entre inimigos e a generosidade americana. Em diversas comunidades rurais e urbanas dos Estados Unidos, fazendeiros americanos, proprietários de pequenas empresas e famílias que haviam empregado prisioneiros de guerra alemães em seus negócios ou propriedades, tomaram a iniciativa de escrever cartas de recomendação para esses ex-PWs. Essas cartas eram mais do que meros formalismos. Eram testemunhos pessoais e sinceros do caráter, da ética de trabalho e da conduta exemplar que haviam observado nos prisioneiros. Os fazendeiros, por exemplo, atestavam a dedicação dos alemães na colheita, sua honestidade e sua capacidade de aprender rapidamente novas tarefas. Eles descreviam os ex-prisioneiros como homens trabalhadores, confiáveis e respeitosos, que haviam contribuído significativamente para suas operações durante a escassez de mão de obra da guerra. Essas correspondências eram cruciais para os ex-prisioneiros que buscavam obter vistos de imigração. As autoridades americanas, ao analisar os pedidos, valorizavam enormemente o endosso de cidadãos americanos que haviam tido contato direto com os solicitantes. As cartas serviam como um selo de aprovação moral e prática, ajudando a superar a barreira de serem ex-militares de uma nação inimiga. Elas demonstravam que, apesar do conflito, laços humanos de respeito e confiança haviam sido estabelecidos.
A generosidade desses fazendeiros e cidadãos americanos não era motivada por ganhos pessoais, mas por um reconhecimento genuíno da dignidade e do potencial desses homens, muitos dos quais haviam sido jovens soldados doutrinados por um regime totalitário. Nos anos subsequentes, particularmente a partir do início da década de 1950, muitos desses ex-prisioneiros de guerra, munidos dessas cartas de recomendação, conseguiram retornar legalmente aos Estados Unidos como imigrantes. Eles buscaram uma nova vida, contribuindo para a economia americana e integrando-se em suas novas comunidades. Essa segunda chegada, agora como amigos e futuros cidadãos, solidificou um respeito duradouro pela cultura americana e por seus valores. A experiência nos campos, seguida pela oportunidade de recomeçar em solo americano, deixou uma marca indelével. Ela evidenciou que a humanidade e a compaixão, mesmo em tempos de guerra, podem transcender as divisões ideológicas e forjar laços inesperados e duradouros, transformando antigos inimigos em admiradores e, em muitos casos, em novos membros da sociedade americana. A experiência dos prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos, marcada por um tratamento humano consistente e pela observação de uma sociedade próspera e organizada, gerou uma consequência de longo alcance. Nasceu um respeito duradouro pela cultura americana que transcendeu as barreiras da guerra e contribuiu significativamente para a reaproximação entre Alemanha e Estados Unidos no pós-guerra. Essa transformação, inicialmente individual, reverberou em um contexto mais amplo, ajudando a pavimentar o caminho para uma aliança duradoura e uma cooperação futura entre as duas nações. Eles chegaram como inimigos, soldados de um regime totalitário que havia prometido glória e entregado ruína. Contudo, partiram como admiradores, convertidos pela generosidade americana e pela demonstração de valores humanitários, mesmo em tempos de conflito. A história desses homens é um testemunho do poder da humanidade e da compaixão. Ela ilustra como, mesmo nas circunstâncias mais adversas da guerra, a dignidade e o respeito podem forjar laços duradouros, desafiar ideologias arraigadas e, em última instância, influenciar o curso das relações internacionais, redefinindo o futuro de nações outrora inimigas.